Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando aí o tempo comum. E o tema da live é Somos Sal e a Luz do Mundo. Padre Amir já está aqui mais uma vez. Obrigado, Padre Amir. É com o senhor. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste domingo, o evangelho está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 a 16. Lembremos sempre que esse evangelho faz parte do contexto que nós chamamos bem-aventuranças, e ele segue o texto do contexto do Sermão da Montanha. E ele segue o discurso das bem-aventuranças. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e diz também: vós sois a luz do mundo. O que tem de comum nesses dois elementos é que o sal é um elemento que serve para dar sabor, realçar o sabor dos alimentos, mas ele não pode aparecer, porque se ele aparecer, fica muito. Ninguém consegue comer. A luz é a mesma coisa, ela foi feita para iluminar, mas não para ser olhada. Então já seria aí já a primeira coisa que nós podemos fazer, que a missão do cristão é sempre marcada pela humildade. Ele quer servir, mas não se autopromover, não se mostrar, não querer aparecer. Mas tem coisas mais, outros ensinamentos também. Quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, ele está se direcionando para os seus discípulos, os seus seguidores, digamos nós. Nós seguimos a pegadas de Jesus. E o sal, além de dar sabor para os alimentos, porque só você ficar com pressão alta e o médico mandar você diminuir o sal, você também percebe que a comida fica aguada, né? Comida com gosto de hospital. Então, porque ele realça o sabor das coisas. Mas ele tem uma coisa que hoje em dia nós já não percebemos mais sua utilidade, porque as coisas mudaram. Mas é preciso saber que no mundo antigo, o sal era a geladeira do homem primitivo. Para conservar especialmente carne, se usava sal. E o sal não era uma substância facilmente encontrada. E ela era muito valorizada, chegando a ser até moeda. Muitos preferiam receber o pagamento em sal, porque era fácil de você vender. Lembra que a palavra soldado vem de soldo, aquele que recebe sal. Alguns soldados eram pagos com sal. É interessante, né? Que era a valorização desse produto na antiguidade, na época de Jesus. E a questão do sal como elemento de conservação faz um paralelo, vamos dizer assim, com a lei judaica. A lei judaica era para conservar a aliança entre Deus e o povo. Mas agora, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, essa função passa a seus discípulos, já não é mais um código de lei, mas a vida das pessoas que vai ser algo que vai manter a aliança entre Deus e o seu povo. Agora, quando ele diz aqui, na tradução dessa Bíblia, simplesmente eles traduziram assim: se o sal perde o sabor, algumas Bíblias traduz se ele se torna insosso, mas o verbo que é empregado ali, o termo que é empregado ali, aparece poucas vezes no Evangelho. Vai aparecer naquela parábola muito importante do construtor, lembra? Que tem o construtor sensato e insensato. O sensato construiu a casa sobre a rocha, aí quando veio a tempestade, a casa não ruiu. O outro fez a casa sobre a areia e qualquer ventinho à toa, a casa foi pro chão. Então, lá é o mesmo termo que ocorre. E esse termo é aplicado só às pessoas. Isso é interessante notarmos. Por quê? Porque
vai ser a vida nossa, a vida do cristão, é que vai dar o sabor, vamos dizer assim, o sabor do amor no mundo. Isso que Jesus quer nos ensinar. Daí ele vai passar dizendo que quando o sal perde o sabor, que mais ou menos aquela ideia do discípulo que acolhe com entusiasmo a mensagem do evangelho, mas depois ele desanima quando chega as dificuldades, porque ele não está fundamentado na rocha firme que é Jesus, a sua fé, o seu seguimento. Por isso Jesus diz assim que o homem que ouve a palavra e põe em prática, é a prática da palavra que vai garantir com que você tenha sustentação, que você vai garantir que seja de fato há uma transformação na sua vida, não é com palavras dizendo eu creio, mas com a sua prática cristã. Bom, depois ele vai dizer assim, então aquele que se tornar insosso vai ser esse sal que se torna insosso, que não serve mais para nada, senão para ser lançado fora e ser calcado pelos homens. Ora, aí essa contradição de uma pessoa que se diz cristã, mas não tem vivência, ele acaba sendo uma pessoa serve de desprezo para as outras pessoas. Vai ser triturado, pisoteado, conforme como o termo que é usado aqui. Mas essa parábola, então, esteja atento. Nós temos essa missão de sermos os zeladores, os que vão manter aliança com Deus. Mas isso tudo é feito através da prática cristã, da prática do amor. O mesmo tema aparece na outra parábola. Vós sois a luz do mundo. Nota que aqui ele fala vós sois a luz do mundo. O Evangelho de João, no seu prólogo, apresenta Jesus como a luz verdadeira que ilumina todo homem. Mas aqui Jesus fala que essa mesma missão de ser luz é a do seu discípulo. Aí ele vai dizer assim, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem... Jerusalém, se você ler o livro de Isaías, Jerusalém era a cidade que seria a luz das nações. E essa função de ser luz das nações, que estava ligada à cidade de Jerusalém, porque lá ficava o templo, lá ficava a Arca da Aliança, agora essa função não é mais feita por uma cidade, mas é feita pelo cristão. Então o cristão é aquele que tem essa função de ser luz para iluminar o mundo, através da prática do amor. Depois aqui diz assim, não se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro a fim de que brilhe e ilumine todos os que estão em casa. Assim a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. Lembra que eu falei que a função da luz é iluminar o caminho, o entorno, não é ficar olhando sobre ela. Então, essa é a função da luz. Então, o cristão que quer aparecer sem vai descer não é um cristão autêntico, né? Porque o trabalho do cristão é humilde e ele faz as coisas assim, no serviço, você faz as coisas acontecer sem chamar a atenção sobre si mesmo. Veja, e quando ele fala que a glória de Deus é que deve brilhar, então essa função você ser o canal que passa então a bênção divina no mundo, o amor no mundo, mas não deve deter-se isso sobre si. Aqui essa é uma comparação que podemos fazer. Não sei se vocês viram quando tem lâmpada acesa, especialmente no tempo do calor, que é um tempo que tem mais insetos. Tem aquele bando de insetos que fica em torno da luz, chamado pirilampos, né? Pirilampos e tal. E eles se aproximam da luz. Antigamente tinha essas luzes que tinham incandescente. Hoje as luzes são frias, né? Mas antigamente as luzes eram incandescentes. Eles se aproximavam da luz e acabavam queimando as asinhas
e acabavam morrendo, né? Você veja só, até a luz que tem a função de iluminar, quando ela se torna o fim em si mesmo, chamando a atenção para si, acaba transmitindo morte. Com essa comparação, para ver que o serviço que o cristão faz é um serviço humilde. Toda vez que você, como cristão, chamar atenção sobre si mesmo, você está fazendo um desserviço para a humanidade. Bom, aí quando Jesus Cristo fala aqui também que sua luz brilhe diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, é preciso a gente recordar que na comunidade primitiva, o nome que eles davam para Deus não era Javé, como no judaísmo, o nome impronunciável, ou Elohim, ou seja lá quantos nomes que tem no Antigo Testamento para se dirigir ao Pai. O mais que tem é Senhor, Elohim. É o nome que a comunidade primitiva dava a Deus, era Pai. Porque o cristianismo marca uma nova relação do homem para com Deus. Então, aparece aqui, para que as vossas boas obras glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, o que acontece? Quando você chama a Deus de Pai, essa relação de filiação vai dizer assim que a presença de Deus passa pela comunidade. Desde que você viva como Deus, né? Então isso é importante. Se nós devemos ser o espelho, a imagem de Deus no mundo, porque o Filho carrega o DNA do Pai. Então esse nome que a comunidade cristã dirige a Deus é um nome que gera muitos desafios e exige da pessoa bastante compromisso. Bom, aí terminamos a nossa reflexão sobre o sal da terra. Eu não achei, procurei na internet e não achei nenhum ícone, nenhuma pintura assim. Pelo menos eu não achei, né? Aí o que eu selecionei foi só esse daí que você está vendo aí, que na verdade lá tem uma vasilha, um vaso com sal e as pessoas em volta. E depois, do outro lado, tem uma lâmpada com uma vela acesa. Uhum. Então essa é uma ilustração meramente, assim, não tem muita teologia, mas lá no sal ainda dá para você ver que tem uma pintura, o artista desenhou um grupo de pessoas olhando, supostamente eles estão ouvindo o Cristo devia estar na frente, assim, nessa concepção, eles estão escutando atentamente o que Jesus está falando. E Jesus não está falando que ele é o sal, que nós somos o sal. Quer dizer que nós devemos levar o amor, o sabor do amor cristão para todos os lugares. Amém. Então agradecemos a vocês que têm nos acompanhado e que Deus abençoe todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.